Pode abrir a Bíblia de vocês no primeiro livro de Samuel, e nós vamos ler a partir do versículo 12 para frente. E o assunto que eu quero falar com vocês hoje é muito importante. Eu quero falar com vocês sobre as consequências de a gente não se importar com o Senhor. Às vezes a gente pensa, eu não estou muito me importando com o Senhor, eu estou mais voltado para isso, eu estou fazendo mais isso, e a vida vai correndo, né? E são tantas as coisas, tantas as distrações, mas eu queria comentar com vocês sobre quais são as consequências de a gente não se importar com o Senhor. Mas às vezes a gente diz, não, peraí, eu me importo com o Senhor. Mas às vezes nós estamos dizendo isso de boca. É como a Bíblia diz, nós de boca louvamos o Senhor, mas nosso coração às vezes está longe dele. Então, se importar quer dizer ele ter alguma parte na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia mesmo. Eu quero ler sobre Eli, um sacerdote, nesse capítulo 2, versículo 12 em diante. Diz assim: eram, porém, filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles não se importavam com o Senhor. 13, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo as carnes, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia na caldeira, na panela, no tacho, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia em Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora vamos lá para o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo o povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, meus filhos, porque não é boa a fama que ouço. Eis que estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aí, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu dissera que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. E verás o aperto da tua morada, da morada de Deus, e um tempo com o bem que fará Israel.
e dê um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho na sua casa. O homem, porém, da tua linhagem, que eu não afastar do meu altar, será para consumir os olhos e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá aos teus 2 filhos, Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo tudo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. E será que todo o que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: rogo-te que me admitas em algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que eu coma. Palavra terrível essa, né? Terrível, terrível. Muitas vezes a gente não tem a consciência de que os nossos atos não somente afetam a nós, mas afetam a nossa descendência, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Por isso lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, diz assim, que Deus abençoa até a 10ª geração dos que o amam, mas ele executa juízo até a 4ª geração dos que o aborrecem. Nós temos aqui uma coisa muito interessante que às vezes nós não pensamos. Nós pensamos que Deus, por causa do seu amor, ele esquece da sua justiça. E às vezes umas pessoas veem Deus só como justo, e aí esquecem que ele é amor. No caráter de Deus, justiça, amor, bondade, misericórdia, tudo isso é perfeito. E eles estão juntos, e a justiça não tira fora o amor, nem o amor tira fora a justiça. É isso que às vezes nós não entendemos. E nós pensamos, não, Deus é bom. E a gente diz, Deus é bom demais. Claro que ele é. Estamos dizendo a verdade, mas ele também é justo. Ele é sério, ele é santo. Ninguém brinca com ele. Então, essa história que eu li é a história do Eli e da descendência dele. Eles eram sacerdotes e não se importavam com o Senhor, por isso terminaram nessa desgraça que a gente leu aqui, como eles terminaram. Agora presta atenção. A função deles era oferecer sacrifícios designados pelo próprio Senhor. Eram os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios a Deus. Agora presta atenção. Nós somos os sacerdotes. Coloca aí primeiro de Pedro para mim. 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. Chegando-vos para ele, está falando para nós, a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Agora leia comigo. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aquele texto falava para Eli e os filhos dele e a geração deles que eram sacerdotes. Mas agora presta atenção. A palavra de Deus não muda. Porque Deus não muda. Deus não é um homem para dizer uma coisa e dizer outra coisa. Ok? A palavra de Deus não muda. O mesmo princípio que era para os filhos de Eli e para o Eli servem para mim e para você. Os mesmos princípios. Deus não muda os seus princípios. Deus não pode negar o seu caráter. Então, nós somos os sacerdotes. E agora nós não oferecemos mais aquelas ofertas que eles ofereciam, que eram simbólicas, que eram um símbolo da pessoa de Jesus. Agora, o que nós fazemos? Vamos ler todo mundo junto, em voz alta, bem alto, solta a voz. A fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto mostrando que a gente é sacerdote. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Entoavam um cântico novo, isso é lá no Apocalipse, ok? Era o povo que estava lá com Deus, já tinha ido lá com Deus. Entoavam um cântico novo dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selhos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem, agora diga comigo, vamos lá todo mundo junto, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, versículo 10.
E para o nosso Deus, os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então nós somos os sacerdotes. E às vezes, como esses sacerdotes que nós lemos a história, nós estamos fazendo igual. Porque nós fomos constituídos para oferecer sacrifícios. E sabe, um dos sacrifícios é o louvor dos nossos lábios. Outro sacrifício que nós oferecemos ao Senhor é a nossa oração. Outro sacrifício que nós oferecemos ao Senhor é a leitura da palavra. Todas as coisas que têm a ver com a nossa vida espiritual e que nós fazemos são sacrifícios espirituais para Deus. São sacrifícios espirituais para Deus. Agora, o texto que nós lemos disse que os filhos de Eli, o que eles faziam? Eles desmereciam os sacrifícios. Muitas vezes nós estamos desmerecendo os sacrifícios de Deus. A gente não ora, a gente não adora. Às vezes a nossa oração aqui no domingo, a nossa leitura da palavra é no telão, né? Mas durante a semana nós estamos longe da palavra, nós estamos longe da oração, a nossa vida não é condizente. Muitas vezes nós somos assim. Agora não esqueça, nós somos sacerdotes. E a palavra do Velho Testamento é um princípio. Um princípio de que aqueles que honram a Deus vão ser honrados por Ele. Mas aqueles que desmerecem a Deus vão ser desmerecidos por Ele. Estamos falando não de salvação. Estamos falando do processo de santificação. A Bíblia diz, não vos enganeis. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, às vezes, nós recebemos a Jesus, fomos selados com o Espírito Santo, temos a salvação, se a gente morrer, vai para o céu, e a gente pensa que as coisas de Deus são só lá para o céu. As coisas de Deus são aqui para a terra, primeiro. Deus nos salvou para nós experimentarmos o que Deus tem aqui na terra, e depois, perfeitamente, lá no céu. Mas tem que começar aqui na terra. Começar aqui na terra. Não é só para o céu. Às vezes a gente joga tudo lá para o céu e aqui não tem nada. E esse negócio de experimentar o que Deus tem aqui na terra, o nome disso é santificação. É um processo que a gente vai se aproximando de Deus mais e mais. Como diz a Bíblia, o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai subindo mais e mais até ser dia perfeito na presença de Deus. Assim é o caminho do justo. Às vezes, nós nascemos de novo e ficamos patinando, não vamos a lugar nenhum. E por que não vamos a lugar nenhum? Será que o poder do sangue de Jesus não está funcionando? Por que não vamos a lugar nenhum? Será que os princípios da palavra de Deus não estão funcionando? Claro que não. O problema somos nós. Estamos muitas vezes desmerecendo ao Senhor. Agora veja, eu não quero em absoluto que essa palavra fique no negativo, porque ela não é uma palavra negativa. Veja como é que o texto fala para a gente. Veja como é que o texto fala. É muito importante você entender isso. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor. Agora presta atenção. Antes de Deus pronunciar o juízo, Deus pronuncia isso. Veja bem o que ele pronuncia. Não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir no meu altar, para queimar um incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Assim começa a nossa história. Nossa história não começa, nós não temos aquele Deus carrancudo, já velhinho, meio esclerosado, que está com um pau na mão, olhando assim, pá! Fez alguma coisa errada? Batido em você. Não. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que começa no amor. Mas o seu amor não anula a sua justiça. Isto é, ele criou você com uma coisa chamada livre-arbítrio, liberdade de escolha. E ele não vai tirar isso de você. Então ele começa nos amando, ele começa nos escolhendo, como começou escolhendo Eli e os filhos dele. Escolheu eles lá no passado. Agora deixa eu dizer para vocês,
Antes que vocês nascessem no ventre da mãe de vocês, vocês já estavam escolhidos. Deus já tinha visto vocês. Deus já tinha um plano para vocês. Deus já tinha um destino para vocês. Igualzinho ele está dizendo aqui na palavra que tinha para Eli. E ele disse, eu não escolhi vocês para me servirem, para estarem na minha presença, para trazer a estola sacerdotal, para os sacrifícios. Então Deus está dizendo para vocês hoje aqui, eu não escolhi vocês para isso? Para estarem na minha presença, para manifestarem a minha presença, a minha glória, para trazerem os sacrifícios para mim, que são os sacrifícios que nós lemos de oração, que são os sacrifícios espirituais, oração, a leitura da palavra, o testemunho, a vida cristã, você brilhar como uma luz, você ser como o sal na terra, aquele seu amigo, a sua amiga que não conhece Jesus, e entrar em contato com você e dizer, ei, o que você tem que eu não tenho? Aí você vai dizer, eu tenho Jesus, ele faz toda a diferença. Ele faz toda a diferença. Isso é um sacrifício espiritual. Então, Deus começa aí. Deus não começa no juízo. Deus não começa nessa parte negativa. Mas a parte negativa não pode ser separada, porque ela é uma consequência. Deus primeiro escolhe se você se mantiver no caminho, ou isto é, como disse aqui o texto, eu honro aqueles que me honram. Está aqui, escrito aqui no texto que nós lemos. Às vezes a gente pensa que isso é uma palavra, é um provérbio popular, né? Mas não, está escrito aqui na Bíblia. Eu honro aqueles que me honram, mas eu vou desmerecer os que me desmerecem. Então isso é uma consequência. E o que eu quero falar com vocês hoje? Que as consequências da vida cristã, de se importar ou não se importar com Deus, são nossas. Somos nós que colocamos na nossa frente. Somos nós que decidimos. Somos nós que decidimos o que vai acontecer. Com o nosso posicionamento. Somos nós que decidimos. Então agora presta atenção. Às vezes, como os filhos de Eli, nós dedicamos o melhor para nós mesmos. O que os filhos de Eli faziam? Diz lá o texto que enquanto estavam fervendo as ofertas do Senhor, ou enquanto estavam preparando para queimar as ofertas, as gorduras, vinha um discípulo deles, porque eles mandavam com um garfão grande de três pontas e pum, dentro da panela. O que saísse era do sacerdote. Então o que eles faziam quando estavam fazendo isso? Pondo a eles primeiro do que a Deus. Pondo a eles primeiro do que a Deus. Quando iam preparar a oferta queimada, vinha lá o moço do sacerdote, o discípulo, e dizia assim, não quero uma carne crua, porque vai ser assada lá de um jeito que os sacerdotes querem. Não, deixa primeiro queimar a oferta ao Senhor, daí tudo isso já é teu, porque Deus já tinha dado aquilo para eles, né? Depois de ter tirado o seu sacrifício, depois dele, em segundo lugar. Nós não somos o centro, Deus é o centro. E aí então o que eles diziam? Não, eu quero essa carne assim assada. E se você não der, eu tomo da tua mão. Eu vou tomar de você. Então o que é que os filhos de Eli faziam? Eles estabeleceram um costume centralizado neles mesmos. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está indo a tua vida? Você não precisa falar para mim, porque glória a Deus. Eu não sou teu juiz, mas eu sou que lê a palavra e tenho que começar aplicando. Primeiro na minha vida, depois para vocês. Porque senão eu vou ser igualzinho Eli, que não corrigiu os filhos dele e que depois dançou por causa de não corrigir os filhos dele. Então essa é uma palavra aqui para a gente, começando por mim, para vocês. Como é que nós estamos? Será que nós estamos centralizando a nossa vida em nós mesmos ou em Deus? Quando nós centralizamos a nossa vida em nós mesmos, como fizeram os filhos de Eli, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Nós estamos estabelecendo na nossa vida uma coisa comumente conhecida por aí como humanismo. Humanismo é isso, é o ser humano como centro. Quem é o centro da tua vida? É Deus, deve ser Deus, tem que ser Deus. Porque se não for Deus, a coisa vai ficar muito séria. A coisa vai ficar muito séria. Mas agora a pergunta é essa. Vamos examinar no fundo da nossa mente. Quem realmente é o centro? Você sabe
é fácil de saber quem que é o centro. Ai, pastor, não é fácil. É muito fácil. É só você fazer a pergunta: quem está decidindo isso? De quem é a decisão de que isso vai acontecer? Por exemplo, eu vou viajar. Aí eu pergunto para Deus: Senhor, eu estou pensando em viajar. Eu devo viajar ou não? Pode ser que o Senhor diga não. A decisão vai ser dele, não minha. Eu vou seguir as decisões dele. Era assim que Davi fazia. Cada vez que Davi ia para a guerra, ele perguntava: Senhor, eu vou por ali? Muitas vezes eu disse: não, vai por aqui, porque estão esperando lá com uma emboscada no caminho. Imagina se ele tem seguido a própria ideia dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes nós nos colocamos como primeiro, as decisões são nossas, em toda a nossa vida. No que nós vamos fazer, no como vamos fazer. Nós não perguntamos a Deus. Nós não perguntamos a Deus. Aí você vai dizer: mas pastor, será que a gente tem que perguntar para Deus tudo? Ué, ou ele é Deus, ou ele não é Deus. Eu tenho que perguntar para o Senhor quando eu vou sair de férias. Eu tenho que perguntar para o Senhor quando eu vou visitar alguém. Eu tenho que perguntar para o Senhor quando... Ou ele é Senhor. Nós estamos confundidos, gente, porque hoje a gente não tem esse negócio que tinha lá no tempo da Bíblia, de Senhor. Sabe o que era um senhor naquele tempo? Era alguém que ia lá no mercado de escravo, dava uma olhada no dente do camarada, para ver, apalpava os músculos, para ver se era forte, e ele comprava. E aí ele era senhor daquela pessoa. Aí a vontade daquele escravo era a vontade do seu senhor. O que aquele escravo ia fazer era a vontade do seu senhor, o que ele mandasse. Ele não tinha nem nome, ele tinha um negocinho assim na orelha, que dizia que ele pertencia para aquele senhor. Agora, pasme, eu e você fomos comprados pelo sacrifício de Jesus. Às vezes a gente diz: ai, meu Senhor, só de boca para fora, porque na verdade ele não é Senhor coisa nenhuma. Quem é Senhor sou eu que decido. Porque ser Senhor quer dizer, é aquele que decide. Então o problema dos filhos de Eli e do próprio Eli era que eles estavam não levando a sério, sem se importar com o Senhor. Eles centralizaram neles mesmos. A segunda coisa, versículo 14, parte B do capítulo 2, do versículo 14, veja que coisa interessante que diz aí. 14b, a segunda parte. Tomavam para si, e assim fazia todo Israel que ia a Siló. Aí Deus lá na frente, quando ele manda o profeta, ele diz: por que pisais as minhas ofertas? Quando eles colocavam primeiro a oferta para eles, eles estavam pisando as ofertas do Senhor. Olha que coisa terrível. O que eles estavam fazendo? Estavam contaminando as ofertas. E às vezes estavam contaminando a oferta dos outros, porque os outros traziam para os sacerdotes oferecer oferta. E eles contaminavam até a oferta dos outros. Quantas vezes nós estamos contaminando a oferta dos outros com o nosso estilo de vida, com a nossa... Às vezes nós temos um amigo, uma amiga muito amiga, e aí nós levamos ele junto com a gente, na nossa ideia, na nossa maneira de ser. Quantas vezes nós fazemos isso? E não na maneira de ser de Jesus. É verdade ou não? Claro que é. Essa é a grande realidade da vida. E muitas vezes nós tomamos à força o sacrifício. Nós decidimos. E sabe, se Deus não deixa a gente decidir, a gente fica de mal com Deus. É eu que decido quando eu vou fazer isso, quando eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, aonde eu vou, aonde eu não vou. E ai de Deus se ele se opor, eu fico bravo. Muitas vezes, a gente ao invés de fazer uma oração, Senhor, seja feita a tua vontade. Na verdade, a nossa oração é, Senhor, faz a minha vontade. Às vezes nós temos alguém que nós amamos, e nós oramos para que Deus o cure. Isso é legítimo, isso é bíblico, nós devemos fazer isso, não me entenda mal. Mas o tipo de oração que nós fazemos é errado. Nós oramos: Senhor, cura. E aí o plano do Senhor era promover o nosso amigo para a glória. Queria levar ele para o céu. E aí ele vai para o céu. E aí nós ficamos emburrados com o Senhor, e ficamos de mal com o Senhor. Ai, porque levou o meu pai? Ai, porque levou a minha mãe? Ai, meu tio? Ai, morreu, meu primo. E ficamos assim.
como se a coisa acontecesse ao léu da sorte. Não há coisa acontecendo ao léu da sorte. A coisa acontecendo debaixo da vontade do Senhor, e nada acontece se não for debaixo da vontade dele. Amém? Nem correção, nem bênção, nem morte, nem vida, nem nada. Então olha só, o que acontece quando não corrigimos o nosso caminho? Às vezes nós estamos fazendo isso, e a razão, Deus falou comigo isso primeiro. Está pensando que eu estou pregando para vocês? Eu já preguei isso para mim primeiro, quando eu estava orando. Eu estava orando e Deus começou a falar comigo sobre isso. Começou a falar comigo. Eu estava numa hora de quebrantamento, orando aquela oração cantada que nós cantamos aqui. Eu quero que seja o meu universo. E eu estava lá lendo a Bíblia e de repente Deus começou a falar comigo. E eu caí num quebrantamento. Eu disse, Senhor, olha como é que eu estou. Eu tenho que confessar que muitas vezes eu estou fazendo isso. Muitas vezes eu estou fazendo isso. Então, o que acontece quando não corrigimos o nosso caminho? Deus nos avisa. O que acontece? Versículo 22 até o 25 nos diz o que acontece. Porém, Eli era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e se deitava com as mulheres que serviam na tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é boa a fama que esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo de Deus. Estais fazendo transgredir o povo de Deus. Sabe, Eli era o sacerdote responsável pela casa. E sabe por que toda a geração do Eli entrou naquela palavra de juízo que Deus deu? Porque ele não corrigiu os seus filhos. Ele vai lá, não, meu filho, não faz isso. Ah, meu filho, é má fama que eu estou ouvindo. Não fica bem para a gente, filho. Excuse me. Sabe o que ele devia ter feito? Vem cá, Ofni e Finéias, que é o nome dos dois, que morreram diante do Senhor. Vem cá vocês dois. Está fora do sacerdócio até se arrependerem. Vocês não oferecem mais. Vocês não vão mandar mais discípulos de vocês com garfão. Acabou. Sabe o que Deus teria feito? Teria honrado o Eli. Vocês sabiam que o sacerdote que está falando aqui na Bíblia, que veio depois do Eli, é o Samuel, que ia fazer toda a vontade do Senhor? E vocês sabiam que os filhos do Samuel faziam bobagem também? E sabe qual que é a diferença? Sabe por que a família do Samuel não foi amaldiçoada com a maldição de Eli? Sabe por quê? Porque o Samuel corrigia os filhos dele, não do jeito que Eli falava. Você não vai ver a maldição que está escrito aqui para Eli, lá na vida do Samuel. Sabe por quê? Porque uma coisa é teu filho crescer, já ser adulto, e você dizer, não faça isso, ele dizer, faço, problema dele. Você se opôs, você falou claramente, você não foi aquela moleza, não, meus filhos, não é boa fama, eu estou ouvindo. Que estou ouvindo? Faz alguma coisa. E o Samuel fazia, mas o Eli não fez. Leia a vida do Samuel para vocês verem. Os filhos também. Porque aí, sabe quem é responsável? Aí não foi o Samuel, aí foram seus filhos, e cada um vai acertar contas com Deus. Eu tenho que contar isso para vocês. Se você pegar as cartas do Apocalipse, quantas cartas são no Apocalipse? 7. Capítulo 2 em diante, as cartas às 7 igrejas. Sabe o que está escrito lá? Eu até quero ler aqui para vocês. E olha, eu estou aqui na frente, mas na verdade eu estou tremendo, porque essa carta é para mim. Escute aqui, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Ele não está escrevendo para aquele anjo celestial. Sabe qual é a palavra traduzida aqui por anjo? Você pode substituir ao pastor da igreja de Éfeso escreve. E aí ele diz, essas coisas diz quem é que está escrevendo. Uma característica de Jesus. Daí ele diz, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança, não pode suportar os homens, e vai dizendo, e tens perseverança. Agora veja o versículo 4. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Arrepende-te, senão eu venho e movo o candeeiro do seu lugar. É como se Deus estivesse falando comigo.
E João, essas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão, que anda no meio dos candeeiros. Você perdeu o seu primeiro amor. Eu tenho contra você. E se você não voltar ao teu primeiro amor, eu vou mover você fora. E todas as 7 cartas são escritas para os pastores das igrejas. E sabe com quem Deus trata? Ele trata com a igreja também. Mas primeiramente ele começa tratando com o pastor. Isso tem sido uma coisa que eu tenho orado ao Senhor e dito: Senhor, não deixa eu esquecer nunca disso. Não deixa eu esquecer nunca disso. Porque o Senhor me tem eu como responsável. É como se Deus estivesse dizendo: ei, João, eu estou escrevendo para ICC, mas a carta é para você. Você é o responsável. É exatamente assim. Era isso que estava acontecendo aqui na vida do Eli. Ele era o responsável. E sabe, você está dizendo: nossa, pastor João, nunca vou ser pastor. Não, deixa de ser bobo. Você pode ser um pastor, um bom pastor, manter a tua vida na presença do Senhor, sem desviar dele, ficar no primeiro amor, não trocar por nada, sabe, o seu amor, não substituir por nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que acontece? Não está falando só para o pastor, está falando para o pai. Você que é pai está dizendo assim para você: olha, eu tenho contra você que não corrigiu os teus filhos, que não educou os teus filhos. Deixa os filhos fazer tudo o que quer. Sabe quem vai ajustar a conta comigo? Vou começar por você. É isso que o Senhor está falando. É sério esse negócio. E não pense que é só com o pai. Deus está falando com vocês como dono do negócio. Deus está dizendo assim: ei, Osmar, sabe a tua oficina? Se você não manter o seu primeiro amor no tocar aquela oficina, no administrar aquela oficina, eu venho e vou falar com você e vou remover. É nos negócios, é na família, é nos relacionamentos. O que é que Deus reclamou aqui? Ele amou mais os filhos do que a Deus. Ele honrou mais os filhos do que a Deus. Existe uma tolice aqui. Deus é o Deus da família. E Deus quer que a família seja uma perante Deus. Mas sabe o que acontece? Tem gente que põe a família em primeiro lugar. Põe a família em primeiro lugar. E pior, a família até que ainda assim, cuida bem da família, maravilha. Mas ponha as suas férias em primeiro lugar, o seu descanso em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, a fama em primeiro lugar. Então, essa palavra aqui é para nós hoje. E a gente deve temer e tremer perante o Senhor. Porque nós não estamos lidando com qualquer um. Nós estamos lidando com o Senhor, o dono, o que comprou com o seu sangue, o que tem direito, o que é soberano para fazer. Ele começa no lado bom. Para que a gente tem que sair do lado bom, meus irmãos? Vamos ficar no lado bom, fomos escolhidos, vamos ficar aí. Não vamos deixar entrar nada. Ai, meus amados, desculpe, essa palavra é dura, né? Mas é muito real. E dela pode depender a tua vida. Porque o Senhor retira mesmo. Não pense que o Senhor é aquele Deus panaca que deixa fazer tudo. É o Deus Papai Noel. E vai ajustar contas. E vai ajustar mesmo. Amém? Aleluia, Senhor. Obrigado por o Senhor ser um Deus tão amoroso, mas também ser um Deus sério, Senhor, que leva as tuas coisas a sério, Senhor. Temos que aplicar o que sabemos. Fé sem obras é morta. Eli sabia, os filhos de Eli sabiam, mas não aplicavam o que sabiam. Muitas vezes, qual que é o nosso problema? Nós sabemos, mas a responsabilidade de aplicar o que nós sabemos somos nós, porque a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Aí a gente fica, sabe como é que a gente passa por cima desse negócio aí? Para desculpar a gente? A gente diz: ai, eu não estou sentindo. E desde quando fé é sentimento? Fé é obediência. Não é sentimento. Não interessa o que eu estou sentindo, não estou sentindo. Fé é você saber a palavra de Deus e você fazer de acordo com aquilo que Deus falou para você. Isso é fé, não é sentimento. Não interessa se está sentindo ou não está sentindo. Quando não aplicamos
a palavra, sabe o que acontece com a gente? Versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli, ele disse, assim diz o Senhor, alguém vai vir, a palavra do Senhor vai chegar até mim. E sabe o que acontece quando eu não fico naquilo que eu deveria ser, quando eu não corrijo o meu caminho, eu entro num caminho de juízo. Em primeiro lugar, Deus não quer executar juízo. Gente, a gente já estava morto no nosso pecado. Era só Ele deixar a gente lá. Se Ele quisesse fazer algum mal para a gente. Ele não quer. A primeira coisa que Deus tem no coração é a bênção. Mas Ele não é um Deus panaca. Se a gente não se colocar, se a gente não se posicionar, o juízo vem. A maldição vem. E maldição é coisa de Deus. Se você for estudar maldição na Bíblia, pode até se chegar à seguinte conclusão. Quem aplica a maldição é o diabo. Mas a maldição quem decide é Deus. É só você ler toda a Bíblia, esse assunto de maldição. Você vai aprender isso na Bíblia. É Deus. Tanto que maldição sem causa não pega. Está escrito na Bíblia. Mas quando a maldição é uma palavra de Deus, que é o justo juiz, ela vai acontecer mesmo. Vai acontecer mesmo, ok? E chegamos em um estágio em que, às vezes, o juízo já está determinado. Nós sabemos o que devemos fazer, não fazemos. Sabemos o que devemos fazer, não fazemos. Sabemos o que devemos fazer, não fazemos. Veja onde que chega. Olha o que a Bíblia diz aí. Okay, versículo 25, olha o que diz aí. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? É Eli que está dizendo, para os filhos dele. Agora veja, entretanto, eles não quiseram ouvir a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Já não tinha mais oportunidade de arrependimento. Gente, escute isso que eu vou dizer para vocês. Presta atenção. Às vezes a gente pensa que a gente se arrepende. Está pensando tudo errado. Abra a Bíblia no livro de Romanos. Está escrito lá que é Deus quem nos dá o arrependimento. Se o Espírito Santo não tocar na gente e não produzir arrependimento no nosso coração, a gente não se arrepende. E ali significava que eles já tinham cruzado a linha. Eles não ouviram, diz o texto, porque Deus iria matar. Porque Deus não ia fazer mais nada com eles. Eles tinham passado da linha. Meus amados, isso é uma verdade para todo mundo. Vejam no Novo Testamento essa verdade. Jesus chamou Judas, sabia que era o Judas, deu o cargo de tesoureiro para ele na igreja de Jesus lá, né? E ele foi indo. Durante 3 anos, milagre aconteceu na mão dele. Ele ouviu toda a pregação que todo mundo ouviu. Ele viu os milagres que Jesus fez. Ele viu tudo. Mas não entregou seu coração a Jesus. No último dia, naquele dia que Jesus lavou os pés dos discípulos, a Bíblia diz que Jesus deu um pão molhado para ele e imediatamente o Satanás entrou nele, o diabo entrou nele. Sabe por que aquele demônio não tinha entrado antes no Judas? Porque Jesus estava guardando ele. Mas chega uma hora que o cálice da iniquidade se enche. E aí pronto. E aí Jesus olha para ele e diz assim, o que tem de fazer, faze depressa. Está lá no livro de João, capítulo 13. Está escrito isso. O que tem de fazer, faze depressa. É exatamente o que está escrito aqui. Porque Deus os queria matar. Jesus estava entregando para o diabo. Se você for ler, lá no Gênesis 15, você vai ver que o Abraão estavam lá e disse Deus que Abraão ia para a descendência ia para o Egito, ia ficar 450 anos, e diz lá, depois de 450 anos eles vêm para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus, daquele povo que estava na terra, ainda não tinha sido se enchido. Deus esperou mais 450 anos. E aí quando veio o povo de Israel, Deus disse, mata tudo. E aí a gente olha e diz, que Deus é esse? Mata tudo. Não, essa não é a pergunta. Que Deus é esse que espera 450 anos? Que quando Noé construiu a arca, Deus ia mandar o dilúvio, ia morrer todo mundo. Só ia escapar Noé, os filhos e as mulheres dele. E a mulher do Noé. Aí a arca estava terminada, Deus podia mandar os animais lá dentro, tudo certinho,
Podia mandar o dilúvio a qualquer hora. E a Bíblia diz que Deus esperou mais 7 dias. Sabe como é que a Bíblia fala desses 7 dias que Deus esperou, depois que a arca estava pronta, e estava tudo pronto para mandar o dilúvio? O tempo da longanimidade de Deus. Deus tem um tempo da longanimidade dele, mas esse tempo se expira. E compete a nós não perder o timing, não perder o tempo. Compete a nós mudar enquanto nós podemos mudar. Ok, estamos indo aqui para o fim, né? Não se pode separar o amor e a justiça de Deus. Eu disse isso no começo, quero dizer de novo. Às vezes a gente fica pensando que pode separar o amor e a justiça de Deus. Não, Deus é amor. Você acha, irmão, que Deus vai fazer isso? Deus é amor. Ah, é? E a justiça? O amor e a justiça de Deus não se separam. Quem sai debaixo do amor de Deus somos nós. 1 Coríntios 10 diz que Israel, quando andava no deserto, está escrito lá, capítulo 10, versículo 1. Israel, quando andava no deserto, andavam debaixo de uma nuvem. Sabe por quê? Porque o sol lá era de arrebentar o coco. Imagine o sol no deserto. A gente vê os filmes. A pessoa vai um pouquinho, daqui a pouco, boca, tudo tá, e a pessoa morre lá. Israel ia ficar muito tempo no deserto. Sabe o que Deus fazia? Mandava uma nuvem sobre eles. E aí, sabe como é que era o negócio? Quando a nuvem começava a se mover, Israel tinha que se mover. Se não se movesse, ficava para trás e ia pegar todo o calor na cabeça. Aí quando a nuvem parava, vamos dizer que tinha um cabeção lá que estava com pressa, assim, tipo o João, né, pastor João, apressadinho, quer chegar logo na terra. Está demorando esse negócio para chegar na terra. A nuvem parou, mas eu vou andar, eu chego lá na terra. Adivinhe, ia morrer porque saiu debaixo da nuvem. Vocês estão entendendo? Somos nós que saímos debaixo. Deus coloca lá, mas nós saímos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja o versículo 27 aí. Diz assim, veio um homem do Senhor e disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa do teu pai, estando eles ainda, os israelitas, ainda no Egito, na casa do faraó, eu venho me manifestando. Vocês estão saindo debaixo da minha manifestação. Vocês estão saindo debaixo da minha nuvem. Vocês estão abandonando o primeiro amor. Ok? Deus honra aqueles que o honram. Às vezes a gente não sabe disso. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, eu dissera que a tua casa e a casa do teu pai andariam para sempre ou perpetuamente diante de mim. Qual que era o desejo de Deus? Que a casa andasse perpetuamente diante dele. Esse era o coração de Deus. Agora leia o resto. Porém agora, vocês se separaram, saíram. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Não, mas o Senhor falou que Ele me ama. Um profeta veio lá. O pastor João disse assim, irmão, Jesus te ama. Claro que ama. Mas o que você está fazendo com o amor dele? Desmerecendo? Desonrando? Ele honra quem honra. Amém? Está dando para entender bem? Então, o castigo é a expressão da justiça de Deus. Do versículo 27 até o 30 a gente lê isso. Deus está dizendo, ei, veja o que eu disse para vocês. Por que vocês não tomam posse do que eu disse? Por que vocês não ficam debaixo do que eu disse? Por que vocês saem fora do que eu disse? Agora, porque vocês desviaram para lá, eu preciso fazer isso, por causa da justiça. Eu vou fazer isso. Coisa tremenda isso, não? Tremenda. O castigo é sobre o responsável sobre a sua geração. Ai. Veja o versículo 31 aí que diz. 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum na sua casa. Morte prematura não está no coração de Deus. Veja aí que está escrito, versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus. Sabe o que aconteceu lá depois? Morreu Ófine e Finéias, e o Eli estava sentado numa cadeira, aí ele caiu de costa.
bateu a cabeça e morreu. E aí vieram os filisteus e levaram a arca da aliança do Senhor. É só ler o resto da história. É isso que está escrito. Levaram a arca do Senhor. E aí ficou lá na casa do Dagon. Aí Deus começou a se manifestar, mas já é outra história. Ok? Então, é terrível isso. Não haverá velhos. Morte antes do tempo é um castigo. Não haverá mais velhos na tua casa, disse o Senhor. E jamais haverá velho na tua casa. Fim do versículo 32. Que coisa tremenda isso, hein? Quem continua no sacerdócio é só para tristeza. Lembram quando Jesus morreu, que a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. Não foi alguém que pegou aqui e fez assim, ó. Não, se rasgou de cima para baixo, porque Deus rasgou. Aí sabe o que os judeus fizeram? Eles foram lá e costuraram o véu e continuaram oferecendo sacrifícios. 70 anos depois, vem Tito Flávio, Fabiano Vespasiano, imperador general romano, sitia Jerusalém. O sítio foi tão terrível que comiam carne de gente lá dentro. Tão terrível. Você acha que Deus queria isso para o povo dele? Claro que não. Deus não quer desgraça na minha vida, nem na sua. Mas a responsabilidade, Deus me criou com ela, Ele não vai tirar. Essa é a grande verdade. E quem não disser isso, está diminuindo a palavra de Deus. Diz que quem continuar no sacerdócio será por tristeza, versículo 33. Olha o 35 que diz, veja que coisa terrível isso. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Como é que a gente está procedendo? Segundo o coração e a mente do Senhor? É assim que a gente está procedendo? Suscitarei, e ele procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante de mim, diante do meu ungido para sempre. De uma forma profética, está falando de Jesus aí. Jesus é esse sacerdote que Deus levantou. Fiel em toda a casa. Ok? Mas também está falando de Eli, que Deus levantou. Aliás, de Samuel, que Deus levantou em lugar de Eli. Está falando também de Samuel, ao mesmo tempo. Então agora veja só. Estamos indo para o fim. O Senhor retira o sacerdócio. Ao invés de bênção, veja o versículo 36, o que vai acontecer? Será que todo aquele que restar na tua casa virá e se inclinará diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que eu coma. O Senhor retira a bênção da prosperidade que estava em cima deles. Nós não queremos isso para nós. Eu não quero isso para mim. Mas, veja, eu não posso deixar de ler a palavra, porque essa é uma possibilidade que está lá. Agora, o grande problema é esse. Não é Deus que decide. Deus decide a primeira parte. Ele quer me abençoar, a minha geração inteira. Mas eu tenho uma decisão de como é que eu vou me postar perante Deus. Como é que eu vou ficar na presença dEle. E sabe o que vai acontecer? Se eu tomar a decisão errada, eu vou colher o que plantei. Não tem saída. Então eu termino aqui dizendo o seguinte: nosso estilo de vida cristã tem implicações. Pode ser maravilhoso ou terrível. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Agora, claro que Deus quer que a nossa vida cristã seja uma bênção. Ele nos colocou para ser uma bênção sobre a terra. Mas tem implicações. Pode ser maravilhoso ou pode ser terrível. Gente, por isso que há tanta gente que é cristão verdadeiro, recebeu Jesus, mas está numa merreca, está numa perrenga. Não dá certo. E por que não? Porque saiu pela tangente, se desviou. Amém? Então, duas perguntas aqui e a gente está terminando. Como é que eu estou cuidando do meu sacerdócio? Gente,
Levanta a mão aí comigo, todo mundo. Levanta a mão, diga assim, eu sou um sacerdote. Porque você é, nem que não levante a mão, você é, não interessa. Deus te constituiu um reino e sacerdotes para sempre. Você é um sacerdote. Então, como é que eu estou cuidando do meu sacerdote? Vivo uma vida comprometida com os sacrifícios de Deus? Você foi constituir um reino de sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais. Você tem uma razão para você ser sacerdote. Como é que você está? Está dizendo, ou me dá isso ou te toma força? Como é que é? Segunda pergunta. Estou determinando o castigo para mim e para a minha geração ou a bênção? Se você pegar a sua Bíblia e você for para o livro de Deuteronômio, capítulo 26, você vai ver lá as bênçãos e as maldições. Tinha 2 montes, um monte se chamava Ebal e outro monte Gerizim. E o povo de Israel ia passar entre os 2 montes. E tinha um lado profetizando maldição e outro lado profetizando bênção. E a escolha, sabe de quem era? Do povo. Qual que vai querer? O Gerizim ou o Ebal? Era assim que era. E é assim que é hoje. Deus não mudou. Apesar dessa palavra ter sido bem clara, né, eu espero que ela mude a vida de muitos de nós, começando por mim. Né? E eu espero que isso faça sentido na nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos terminar o nosso culto agradecendo ao Senhor. Porque nós não devemos agradecer ao Senhor só por as coisas. Ai, Senhor, que bom, tá bom. Mas devemos pedir ao Senhor para que a gente possa ser alguém comprometido com Ele. Temos que fazer uma oração ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero me consagrar a Ti. Responde ao Senhor por mim.